primeiro reino de Deus, e todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Começa a haver inversão de valores, às vezes, até mesmo no meio dos cristãos, porque muitos cristãos querem buscar primeiro as coisas da terra. Muitos vão para a casa do Senhor, não honrar a Deus com as suas premissas, não honrar a Deus com o seu louvor, com a sua palavra, não honrar a Deus de todo o coração. Muitos cristãos estão como o profeta Isaías falou, louvam-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos que vão para os templos pedir casa nova, carro, empresas, poderes aqui da terra. Olha, amado, não, a prosperidade não é pecado, ela vem de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor se agarrarão a nós, nos alcançarão. Mas para que as bênçãos nos alcancem, é preciso cumprir esse princípio. Honrar a Deus. Ah, bispo, eu honro a Deus, eu amo a Deus, Deus sabe que eu amo, Deus sabe que eu amo muito a Deus, mas não honra a sua palavra. Não honra. Então, se você não honra a palavra de Deus, você, consequentemente, não honra o dono da palavra, o autor da palavra, porque Deus e a palavra é um só. Então, alguém que diz, ai, quantas pessoas de bom coração, até de boas atitudes, chegam e diz, não, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Você vai falar com um cristão católico, diz, eu amo a Deus, mas está envolvida com adultério, está envolvida numa fornicação, está envolvida numa corrupção, num roubo, está ganhando dinheiro de forma ilícita, está de bebedice em finais de semana, está dentro de prostíbulos, está envolvido na fofoca, na luxúria deste mundo, então essa pessoa não ama a Deus. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, ele se desvia do mal. Ele vê o mal e foge do mal. Ele foge da aparência do maligno. Ele foge das más conversações. Ele foge da mesa dos escarnecedores. E como que alguém pode dizer eu amo a Deus e está, aleluia, de acordo com aquele que está fazendo coisas erradas? Então, se alguém está fazendo coisas erradas e você está do lado, você está em concordância. Deus não te terá por inocente. Entende? Deus fala isso na carta de Naum, do profeta Naum. Então, honrar a Deus é o primeiro princípio para que tu tenha uma vida de prosperidade e para que tu tenha relacionamentos dados por Deus saudáveis. Quando você honra a Deus, até tuas amizades, elas produzem vitória para a tua vida. Sabe? Quando a pessoa não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, até as amizades que ele tem são prejudiciais. São como gafanhotos. Tomam aquilo que você conquistou. Então, eu quero estar passando para você nessa série alguns princípios. E esse é um dos primeiros princípios, o princípio da honra. Honre a Deus sobre todas as coisas. Honre ao Senhor. Ame a Deus, como diz em Êxodo 20, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu coração. Só a Ele adorarás, somente diante dele se curvarás. Então ame a Deus sobre todas as coisas, amém? E você vai estar tendo uma vida de vitória. Segundo ponto sobre honra. Relacionamentos saudáveis geram prosperidade. Segundo princípio, segundo ponto importante, honrar a família. A honra, irmão, ela é doadora. Ela é reconhecedora e ela é grata. A honra, ela é doadora,
ela é reconhecedora e ela é grata. Se alguém diz, eu honro a minha família, mas não se doa para o seu cônjuge, não está honrando. A honra, ela sempre procura fazer o bem a outros. Olha só. Eis aí a razão porque tantos casamentos chegam à beira do divórcio. Eis a razão porque tantos casamentos e tantos noivados e tantos namoros e tantos relacionamentos, até mesmo de amizade, chegam à separação. Falta deste princípio chamado honra, que significa dar valor, fixar valor, renunciar, reverenciar, ter por precioso e ter por especial e querido a outrem. Muitas mulheres não honram seus esposos, como a Bíblia manda. Falam mal dos seus maridos por trás, com amigas, com parentes, com outros, desonram a pessoa do cônjuge, da mesma forma o esposo. E lá no livro de Efésios, querido, nós vimos a recomendação, carta de Efésios, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nós vimos a recomendação do apóstolo acerca sobre a honra. E quantos irmãos estão a perecer, estão a fracassar, porque não têm vivido princípios escritos pelo Espírito Santo para a bênção do relacionamento. A Bíblia diz por causa da desonra. O que é desonrar? Desonrar é tratar com desprezo a pessoa, é desrespeitar a outrem, é humilhar, né? Então, a desonra é o contrário da honra. E muitos estão a fazer isso dentro do seio familiar, desonrando, não reconhecendo o valor do esposo, o esposo não reconhecendo o valor da esposa, não se doando, né? E a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, meus amados, versículo de número 22, olha que coisa linda. Esposa, cada uma de vós respeitai vossos maridos, porquanto sois submissa ao Senhor. Esse Senhor que está aqui na Bíblia, King James, é o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando a mulher teme ao Senhor Todo-Poderoso, ela respeita seu marido. Ela respeita seu marido. Ela respeita. Algumas versões têm, vós mulheres sede submissa. Esse submissa é respeitar. Está aqui o texto mais perto do original. Esposa, cada um de vós respeitai. Porque respeitar é honrar. Pode ir no dicionário Aurélio, se você quiser ver. Honrar é respeitar. Então, tem mulheres hoje nesse novo sistema do mundo, pela mídia, pelas propagandas e por tantas e tantas outras coisas, que entrou aquele tempo de dizer, eu não sou igual ao meu marido, eu sou igual ao homem. Eu faço... Não, toma lá da cá. Se ele vai para o bar, eu também vou. Se ele faz isso, eu também vou fazer. Não, se ele quiser que faça a comida dele, se ele quiser que vá fazer... Não, os direitos iguais. É aí, irmão, que se perdeu tudo. Porque Deus estabeleceu valores. E hoje as pessoas têm feito inversão de valores por causa da mídia, do sistema. Mas se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E o apóstolo Paulo diz, olha, tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Então a mulher tola entra nessa ciranda. Eu sou igual, são todos os direitos iguais. É um novo tempo, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu tenho minha independência, aí se perde nisso. Quando vê, perdeu seu casamento. Perdeu alguém importante na sua vida. Outros
Pais que desprezam seus filhos, que aborrecem seus filhos, né? Filhos que não obedecem pai. Hoje a gente vê criança mimada dentro do shopping fazendo escândalo, brigando com o pai, criancinha pequena, 5, 6 anos, e os pais às vezes não podem fazer nada porque aquelas pessoas ficam olhando, porque o filho quer, porque quer o brinquedo, aí chama o pai de nome, bate no rosto da mãe. Eu já vi essas cenas em shoppings aqui do Rio de Janeiro. Eu digo, Deus, em que mundo estamos aí? As pessoas não se respeitam. Os pais não colocam posições firmes para os seus filhos. Os filhos chegam em casa, mãe, eu vou trazer um amigo e vamos ficar à vontade, vamos para o nosso quarto e aqui a gente vai usar uma droga, vai pegar um baseado, vou ficar com meu namorado, tá tudo certo. Os pais não se posicionam, colocando valores que são eternos, valores de honra. Então, meu querido, enquanto você não... Porque a honra não é um sentimento, viu, amados? A honra é uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar. Eu vou honrar minha família. Eu vou honrar meu esposo, eu vou honrar meus filhos, eu vou honrar meu compromisso na igreja, eu vou honrar meus pastores, eu vou abençoar minha bispa, meu apóstolo. É uma questão de decisão, não é um sentimento. Certo? Então aqui está em Efésios 5:22 essa instrução. Também tem essa instrução para os homens, porque Deus deixou tanto instruções para o homem como para a mulher. Em 5:33 está escrito: portanto, cada um de vós, isso aqui é para os homens, amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Mais uma vez, Deus colocando incisivamente assim uma coisa redundante, olha, honra. Porque aonde não há honra, irmão, aonde não há respeito, não há prosperidade. Não há a bênção de Deus. Não há a bênção de Deus. Deus não trabalha com desonra. Por isso que muitos casais param à beira de uma mesa de um juiz. Porque foram tantas agressões com palavras, tantas desonras para a mulher, ou às vezes para o homem, afligido perante os amigos, adultério, palavras pesadas, violência até física, que acaba tornando-se insuportável a convivência. E aí, o Senhor aborrece o divórcio. Mas o Senhor permite. Quando há a desonra, há o desrespeito, há o adultério, há a dureza de coração, conforme está escrito no livro de Mateus. Deus diz, dá-lhe carta de divórcio, porque em 1 Coríntios capítulo 7 diz que Deus não vos chamou para viver em guerra, mas para viver em paz. Você viver um relacionamento feito um inferno, irmão, isso desonra o trono de Deus. E Deus permite que haja às vezes um rompimento na terra para ser desligado no céu, viu? E um recomeço na vida de muitos para ver se aprende, às vezes com duras lições de dores, viu? A recomeçar suas vidas de maneira mais trabalhados e mais moldados pelas dores, porque divórcio e separação causa dores na alma, no espírito, e a carne também sofre. Então Deus, por isso que Deus aborrece o divórcio. Mas não podemos, como igreja do Senhor, dizermos que não acontece isso com os seres humanos e não podemos discriminar nenhuma pessoa que chega a esse ponto, porque Deus é um Deus que dá segunda chance, terceira chance, quinta chance, 20ª chance, 7ª chance, quantas chances ele quiser dar para um servo dele. Ele não se cansa de amar. O homem é mau, é ruim, julga, bate o martelo e deseja até pena de morte para o próximo. Mas Deus, ele dá chances e mais chances. Quantas vezes, Senhor, devo eu perdoar? Perguntou o apóstolo Pedro.
a Jesus. Jesus, 70 vezes 7, Pedro. Vem e aprende comigo. Jesus é cheio de amor, filho. Nós, humanos, é que somos muitas vezes ruins, maus. Somos, às vezes, insuportáveis. Somos ingratos. A bondade de Deus. Mas a bondade de Deus nos cerca e vai nos trabalhando. Às vezes Deus dá tudo para o homem, dá casa, dá esposa, dá filhos, e o homem ainda rejeita tudo isso e pisa na bola, e às vezes tem que começar tudo de novo. Do mesmo jeito a mulher. Às vezes perde tudo para dizer lá na frente, eu era feliz e não sabia. Pois é, meu filho. Agora tome cuidado, porque a desonra traz destruição, viu? A desonra, o desrespeito, a humilhação traz miséria. É o contrário da prosperidade. Então Deus manda vós, marido, amai, como Cristo amou a igreja. Amai as vossas mulheres, tendo ela como um vaso mais frágil, porque a mulher é sensível. Foi o apóstolo Pedro que escreveu isso pelo Espírito. Não é que a mulher é frágil, que a mulher é mais fraca do que... Não é isso. A mulher, ela é frágil na sensibilidade. Tem coisas que realmente é para a posição masculina. Deus estabeleceu isso, certo? Mulher não é cabeça. Mulher é disjuntora, idônea. E ela, junto com o esposo, constrói uma família saudável e próspera. Relacionamentos saudáveis geram prosperidade. Então a esposa deve ser honrada pelo marido. E quando é que ela se sente honrada, bispa? Quando uma mulher se sente honrada, quando ela é amada e considerada. Viu? Por ser homem de Deus que me escuta, você deve ter tempo de qualidade com sua esposa. Isso é honrá-la. Você deve dar atenção, você deve conversar, você deve passear, você deve honrar a sua mulher, a sua esposa. Isso é sinônimo de honra. Tem homem que entra em casa e sai e não conversa com sua esposa. Põe as coisas na geladeira e paga as contas e acha que só isso está bom. Não dar atenção. Chega à noite, viram as costas um para o outro na cama, no leito, e nem sequer conversam, não acham graça, não passam momentos agradáveis de conversa, às vezes até mesmo falando uma coisa sem pé e sem cabeça, mas dando umas boas gargalhadas, né? Tirando o estresse do dia. Aí quando se aproxima da esposa, não quer ouvir o que a esposa está sentindo. Então, dê atenção à sua esposa, homem. Ame-a, porque ela é um vaso mais frágil. Entenda os dias que ela não está bem. Honre a sua esposa. Honrar é uma questão de decisão. Amém? Então, a desonra, o desrespeito tem sido grande nesse sistema em que a mídia tem imperado. Mas nós, como cristãos, devemos levantar a bandeira da honra dentro da nossa família. Que é a família, bispa? A família, o núcleo familiar é o esposo, a esposa e os filhos. Depois vem irmãos de sangue, vem tios, são parentes. Quando Deus chama o homem ou a mulher e diz, sai do meio, né? Pega a tua mulher, disse Abraão, e sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ainda tentou levar o sobrinho Ló. Você viu a confusão que deu. Muitos relacionamentos poderiam estar mais saudáveis, mais cheios de prosperidade, mas por falta de sabedoria de alguns, deixaram o tio entrar, deixaram a tia entrar, deixaram o irmão tal entrar, deixou a sogra entrar demais, deixou o pai entrar demais, intromissões, palavras. Aí coloca a mãe para morar dentro da sua própria casa. Aí casa e quer morar todo mundo junto. E Jesus não deu essa ordem. Jesus disse que pegaria, quando o homem tomasse a sua mulher, seria uma só carne, deixará o pai e a mãe e iniciar a tua mulher e será uma só carne.
Eu já vi casamentos acabados por causa de intromissões de parentes. Um chega e diz uma coisa, o outro encontra outro defeito, o outro fala mal. E aí você fica naquele fogo cruzado de querer agradar a parente, querer agradar o esposo. Você não pode servir a dois senhores. Ou você agrada um, agrada outro. Ou vai desagradar um dos dois. Um dos dois você vai ter que escolher. Você tem que amar, mas você tem que separar, entendeu? Você não pode juntar todo mundo feito uma salada, não. Jesus disse, deixará o pai e a mãe e unir-se-á a tua mulher. E serão ambos uma só carne. Se o próprio Criador falou assim, é porque ele sabe a natureza humana. Então, honre a tua família. Honre os teus irmãos da igreja, irmãos, parentes, com respeito, falando bem, né? Porque tem pessoas que na tua frente te abraçam. Oi, quanto tempo eu não te vejo mais por detrás, ó, podendo ter oportunidade, te detona. Fala mal de ti, fala mal para os outros. Isso é amor? Isso é desrespeito. E o que é que você quer nutrir na amizade com uma pessoa dessa? Como que você vai alimentar a cobra, filho? Vai alimentar a cobra? Não, você tem que se afastar desse tipo de pessoas. Ah, bispo, mas não tem ninguém que seja legal assim. Não, ainda existem pessoas que honram, que respeitam. Pessoas que não desprezam o outro. Pessoas que têm respeito, que não humilham o outro ser humano. Que aceita o ser humano como ele é. Uma das virtudes de você ser feliz, meu querido, é você primeiro se aceite. Porque tem gente que não se aceita. A gente tem que se aceitar e depois aceitar os outros. Aceitar os outros. A mulher casa e quer mudar tudo no esposo. Não, você tem que aceitar seu esposo. É o jeito dele. Você é você, ele é ele. O respeito, irmão. O respeito é a base de tudo, até de uma amizade saudável. Então, esse princípio é para todas as áreas, é para a família, é no trabalho. Os funcionários têm que respeitar os patrões têm que respeitar e ser gratos pelos seus funcionários. A sociedade tem que respeitar os governantes, mesmo com todas a mídia em cima, né? Temos que respeitar a bandeira da nossa nação. Temos que respeitar os governantes. Os próprios brasileiros às vezes não honram a sua própria pátria, irmão. Basta um brasileiro ir morar fora do Brasil, ir bem ali para a Europa, ir bem ali para outro lugar. Falam mal do Brasil, mas vêm passar as férias aqui no Rio de Janeiro. No Nordeste, no Norte do país, ver as praias e as belezas do Brasil. Basta sair do Brasil, pronto, já fala mal do Brasil. O Brasil não tem isso, o Brasil desonra a sua própria bandeira. A desonra, irmão, é desrespeito. Então, na igreja, quantos irmãos se alimentam através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e depois sai cuspindo, irmão, naquela igreja, no prato, vamos como dizer assim, onde se alimentou tantos anos, onde foi tão abençoado pela mão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Falta de respeito aos pastores, faltam de respeito aos líderes, aos irmãos, e até mesmo, irmão, até mesmo o nome do Senhor Jesus, porque quando você sai difamando a obra de Deus, você está falando também do Senhor Jesus. O joio está no meio do trigo, mas procura, irmão, aleluia, falar das bondades de Deus, que Deus tem feito também. Fala também das bondades, da grandeza que Deus tem feito no meio da sua igreja, né? Então, a própria desonra a Deus, pessoas que só honram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Então, essa ministração primeira é essa. Na próxima quinta nós vamos estar vivendo o princípio da liberdade, tá? Então, nós vivemos hoje e falamos hoje sobre viver no princípio da honra. Honre e você
será honrada. O próprio Deus disse: aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Então, Deus, ele é honrado primeiramente. E nós devemos honrar as pessoas que nos cercam, que são autoridades, a nossa família, dentro da nossa escola, dentro da nossa universidade, as pessoas que estão em posições. Isso é agradável aos olhos de Deus. Então, eu deixo essa mensagem para você. E eu espero que você até compartilhe com alguém que esteja precisando começar a viver o princípio da honra. Que Deus abençoe. Quinta, a gente está aqui para falarmos sobre vivendo o princípio da liberdade. Da liberdade. Então, você vai entender algumas coisas. Eu creio que Deus falou com você. Lembre-se, honra não é um sentimento, é uma questão de decisão. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prósperos. Honra o Senhor teu Deus e ele te honrará. Honra os teus pastores, que são aqueles responsáveis por ti, que se apresentarão diante do trono de Deus para prestar conta. Honra as pessoas de bem. Honra a tua pátria. Honra a Labassuriandekebnécia. Todos aqueles que têm te ajudado, seja grato por tudo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando sua vida e te fazendo viver o princípio da honra. Que Deus abençoe. Paz.